Senhor venha nos direcionar nesse momento. Eu quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 29. Abra a sua Bíblia aí na sua casa e vamos acompanhar essa leitura. Salmo de número 29, que nos diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirião, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às fossas e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Eu quero dar um destaque nesse salmo no seguinte aspecto: que o nosso Deus é o Deus que preside eternamente. O texto aqui ainda apresenta que ele dá força ao seu povo, abençoa com paz o seu povo. E é esse Deus que nós estamos aqui reunidos em casa também, para que nós possamos prestar toda adoração e todo louvor. Quero convidá-los para um momento de oração. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, é um privilégio tão grande estarmos aqui reunidos para podermos lhe prestar culto e adorações, porque o Senhor não há nada e ninguém acima do Senhor. Nós agora vamos adorar o nosso Deus com um hino firme nas promessas. É nas promessas dele que nós confiamos. Nós estamos seguros, porque o Senhor tem nos feito promessas de que estaria conosco em qualquer circunstância. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme
Mas nós temos um Deus que preside, um Deus soberano, mas nem tanto, mas não é um Deus distante, um Deus indiferente. Um Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, é o Deus que nos disponibiliza o perdão. Assim como o Salmo de Davi, de número 32, nos diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Essa realidade do pecado que nos afeta, que nos assola, que afetou a nossa relação com o próprio Deus, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com a natureza e também a nossa relação com nós mesmos. E o maravilhoso disso tudo, conforme o salmista, embora o pecado seja uma realidade, o perdão de Deus é uma realidade bem maior ainda. E a partir do momento em que nós tomarmos consciência do pecado e confessarmos, o Senhor nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Teremos nesse momento, teu momento de oração, em que você vai, nesse momento, você e Deus, terá a oportunidade para poder confessar diante de Deus e clamar por sua misericórdia. Amigos, os nossos irmãos e até mesmo com aqueles que nós nem conhecemos. Ó Pai, que essa consciência que o Senhor nos traz através do Teu Santo Espírito dos nossos pecados, ó Santo Deus, ela nunca se aparte da gente, para que nós não fiquemos indiferentes ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos porque o sangue de Cristo derramado na cruz pagou o preço de todo o nosso pecado, e que nós possamos, ó Santo Deus, não perder nunca isso de vista, que o nosso pecado teve um preço, e um preço muito alto. Nós te agradecemos, ó Santo Deus, pelo sangue, que é pelo sangue do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Meus queridos, quero convidá-los ainda para lermos o Salmo de número 47, uma vez que os nossos pecados confessados e perdoados pelo Senhor, assim como a palavra nos garante, nós temos um livre acesso diante de Deus para que nós possamos glorificá-lo, adorá-lo. E o Salmo 47 nos diz o seguinte: batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda
a terra, salmodiai com harmonioso cântico. O salmista nos convoca para participarmos do culto com toda essa alegria, para celebrar a esse Deus, um Deus que é soberano, um Deus que é presente, um Deus que é misericordioso, e é um Deus que aceita o nosso louvor e adoração. Então eu convido você também da sua casa aí, a salmodiar, a adorar esse nosso Deus, porque nós temos muito a agradecer, porque Ele é o Deus que nos sustenta, que nos guarda e que nos livra de todo mal. Amém. Nós vivemos tempos de grandes abalos, mas o reino do Senhor, ele não se abala, é um reino inabalável. Enquanto o mundo está atônito, as pessoas não sabem o que pensar, mas nós podemos olhar para o nosso Deus e podemos saber que Ele é a nossa rocha segura. Reinos se abalam, nós te derrubam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, te adora. Os reinos se abalam.
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos com muita saudade de toda a igreja. Eu creio que não vemos a hora de podermos estar aqui todos reunidos, celebrando ao Senhor com muita alegria. Mas enquanto isso não vem, nós temos os nossos momentos de celebrações. Segunda-feira, amanhã, às 20 horas, nós teremos reunião de oração através do Face. Reunião de oração. Na quinta-feira, o pastor está ministrando um estudo, uma exposição sobre a volta de Cristo. Sinais que antecedem a volta de Cristo. Então, um momento bem oportuno para podermos estudar. Outra coisa é que a igreja, embora esteja com as portas fechadas, nós continuamos nossos trabalhos. Todo sábado às 17 horas, no próximo sábado, nós teremos a reunião da UPA. Então, adolescentes, prestem atenção no grupo, vocês vão receber a informação para poder acessar.
E também temos a escola dominical também, todo domingo 10 horas para a igreja e às 10h30 para a UPA também. Então, fiquem atentos, não deixem de participar para manter a nossa comunhão. Nesse momento, eu passo a palavra para o pastor Geraldo Márcio, para ele entregar a palavra de Deus para a gente. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês o tema Mais do que o milagre. O texto se encontra no Evangelho de Cristo, segundo João. Evangelho de Cristo, segundo João, capítulo 4, do versículo 46 ao 54. João, capítulo 4, do versículo 46 ao versículo 54. Abra sua Bíblia aí, por favor, e não a feche. Nós faremos uma exposição bíblica esta noite. O tema é mais do que o milagre. João 4, 46 a 54. Diz assim a eterna, a inerrante palavra de Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela hora precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém. Irmãos, vamos orar e vamos pedir que o Espírito de Deus comunique ao nosso coração esta noite. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que tu abras, ó Deus, a nossa mente, que o Senhor nos dê compreensão da tua palavra, para o louvor da tua glória e para a nossa edificação. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, desde sempre, o ser humano tem uma atração muito grande pelo sobrenatural, pelo extraordinário, por aquilo que foge do comum, do ordinário. Por isso, essa busca enorme, incessante, por ver milagres e também por ser agraciado por um. Até aí, nada de anormal. Eu gosto de ver milagres. Eu creio em milagres. Eu oro para que milagres aconteçam na vida dos irmãos e que milagres aconteçam também na minha vida. Mas ora, o milagre, ele não é um fim em si mesmo. Todos os 7 milagres que Jesus realizou no Evangelho de João são chamados de sinais. E há uma diferença de sinais para milagres. A palavra milagres
tem a ver com poder. A palavra sinal tem a ver com apontamento. Todas as vezes que João descreve um milagre, ele usa a palavra sinal, apontamento, ou seja, aquilo que acontece na fisicalidade aponta para a espiritualidade. Aquilo que acontece na criação aponta para a redenção. Por isso que João usa essa palavra preciosa. Deixa eu dar um exemplo. Jesus cura um cego e logo depois se apresenta como a luz do mundo. Curou um cego. Depois ele apresenta como a luz de todo mundo. Ele multiplica pães e depois ele se apresenta como o pão da vida. Ele ressuscita o morto e ele se apresenta como eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Perceberam? Milagres nas Escrituras são apontamentos para algo muito maior e muito melhor. Deixa eu repetir. Todos os milagres que nós temos narrados nas Escrituras, que aconteceram aqui, no mundo físico, apontam para o mundo espiritual. Todos os milagres que foram realizados na criação apontam para a redenção. Assim sendo, eu queria que nós olhássemos para este texto e percebêssemos que tem algo muito maior do que apenas um milagre. O texto começa nos falando sobre um pai aflito à procura de um milagre. Aqui nós temos um homem que ocupava uma posição muito importante, porém, ele vai até Jesus como um pai ansioso, porque a ordem natural das coisas estavam sendo invertidas na vida daquele homem. Ele estava na eminência de enterrar o seu filho. A semelhança de Jairo, que também era um homem importante, que foi até Jesus, porque a sua filha de 12 anos estava às portas da morte, veio a morrer, mas foi ressuscitada por Jesus. Este homem aqui era um homem de posses. Com certeza, os seus recursos financeiros foram esgotados. Ele procurou os melhores médicos da época. Talvez ele procurou os curandeiros, os religiosos da sua época, mas a sua riqueza não lhe favorecera, seu prestígio não lhe favorecera, sua posição não lhe favorecera. Por isso ele vai até o Senhor Jesus, porque muitas vezes o sofrimento é uma bênção, porque o sofrimento, ele costuma pavimentar, asfaltar, cascalhar o caminho que nos leva até o Senhor. Nós temos 3 exemplos. A mulher cananeia, a sua filha endemoniada, que gerou tanta dor e angústia no seu coração, foi o que Deus usou para pavimentar a estrada. Jairo, um homem muito importante, Deus usou o seu sofrimento para pavimentar a estrada. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, Deus usou o seu sofrimento para pavimentar a estrada de Bartimeu até ele. Isso acontece com você. Isso acontece comigo. Isso acontece conosco.
Alguém já disse, eu concordo plenamente, que Deus não desperdiça sofrimento na vida do seu povo. Assim sendo, quero abrir aqui um parêntese. Nós não podemos perder de vista este tempo que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, de muitas dúvidas, de muitas incertezas, para aprender o que Deus tem para nos dizer. Talvez aquele hino 105 seja o hino de todos nós neste momento. Aquele hino que diz que nós temos muitas incertezas, mas no coro diz assim: mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Segunda coisa que o texto nos ensina: um pai à procura apenas de um milagre. O que ele queria de Jesus era apenas um milagre. Olha comigo aí, por favor, o verso 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Irmãos, ele queria apenas o dunamis de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus. Por isso que Jesus dá uma reprimenda nele. E uma reprimenda dura. Da mesma forma que ele dá uma reprimenda em outras tantas passagens, como aí no capítulo 4, verso 45. Porque muitas vezes nós nos aproximamos diante de Jesus, querendo apenas um milagre. Nós não queremos ouvi-lo. Nós não queremos ser direcionados por ele. Nós não queremos ser pastoreados por ele. Nós não queremos ser conduzidos por ele. Nós não queremos receber dele o seu aconchego, o seu abraço, o seu olhar cândido, meigo. Nós queremos as suas dádivas, mas nós não queremos o dadivoso. Nós queremos as bênçãos de Cristo, mas não Cristo das bênçãos. Nós queremos o milagre de Jesus, mas nós não queremos o Jesus dos milagres. Por isso que Jesus trabalha no coração deste pai. Que para este pai, o milagre de ter o seu filho curado temporariamente, para ter uma vidinha que vai do berço à sepultura, era o necessário. Se o seu filho não morresse jovem, morresse depois de idoso, ok. Não podia apenas ter a inversão da lógica, um pai enterrando um filho. Muitas vezes é assim com você. Muitas vezes é assim comigo. E essa visão errada do pai, de que Jesus é apenas um milagreiro, de alguém que soluciona apenas os nossos problemas temporais, o levou a cometer pelo menos 3 equívocos. Primeiro deles, ele entendia que o poder de Jesus era um poder limitado ao espaço. Por isso, desesperadamente, ele diz, no verso 49, desce comigo, desce comigo, desce comigo, senão meu filho vai morrer. Para ele, Jesus só curava se fosse até a casa dele, se tocasse no filho dele. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, ele entendia que o poder de Jesus era limitado, que o poder de Jesus terminava com a morte. Por isso que ele diz, desce, desce,
desce antes que meu filho morra. Antes que meu filho morra. Primeiro erro, achar que o poder de Jesus está limitado ao espaço. Segundo, achar que a morte cessa o poder de Jesus. Terceiro, ele entendia que o ministério de Jesus, primário, era reduzido a sinais e prodígios. O mesmo erro dos judeus e dos gregos que habitavam uma cidade de Corinto. Os judeus queriam sinais, milagres por parte do apóstolo Paulo. Os gregos eram mais sofisticados. Eles queriam sermões bonitos, bem trabalhados, eloquentes. Aí Paulo diz que ele pregava a cruz, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Perceberam? Quando a gente tem uma teologia errada, nós cometemos erros gravíssimos. Primeiro, achar que o poder de Jesus se limita ao espaço. Segundo, é achar que o poder de Jesus finda com a morte. Terceiro, achar que o maior ministério de Jesus é de curas, de milagres, de prosperidade. Ele se equivocou. Aí, irmãos, nós temos pai e filhos sendo curados. Notem comigo no verso 50 aí, por favor. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Olha o que diz logo depois. Um homem creu na palavra de Jesus e partiu. Irmãos, naquele momento, Jesus estava curando o corpo do filho e a alma do pai. Isso é fantástico, irmãos. Perceberam aqui no verso 50? O corpo do filho foi curado e a alma do pai também o foi. Vai, o seu filho está curado. Ele creu nas palavras de Jesus. Quem crê em Jesus só por causa de milagre, ainda se encontra no degrau mais baixo da escada da fé. William Hendrickson. Irmãos, ele descansou na promessa de Jesus. Por isso que eu afirmei categoricamente que filho e pai foram curados aqui. Porque ele descansou nas promessas de Jesus. E eu queria que você acompanhasse comigo aí o verso de número 52. 51 e 52. Por favor. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Notem, e já ele descia. Olha o verso de número 52. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram. Essa palavrinha aqui é a palavrinha-chave. Se você tiver uma caneta, marque a sua Bíblia aí. A palavra ontem. A hora 7ª. A febre o deixou. Aleluia. Irmãos, por que eu digo que ele descansou em Jesus? Porque ele não voltou na mesma hora para sua casa. Ele voltou no outro dia. Era mais ou menos poucas horas de viagem. Ele estava muito cansado, com certeza. Ele descansou. Na volta, ele encontra, talvez com seus servos, com seus amigos, que iam levar a ele a boa nova, que o seu filho estava bem.
Aí ele argue, ele pergunta: que horas que sucedeu isso? Ontem, na hora 7ª. Irmãos, isso é extraordinário. Agora sim, irmãos, você e eu percebemos que o que aconteceu aqui é mais do que um milagre. É mais do que um milagre. Porque, olha o verso de número 53 comigo. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Se você tiver uma caneta também, marque na sua Bíblia aí. Creu ele e toda a sua casa. Tem algum texto na Bíblia que lhe é familiar a este? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quem sabe Paulo pregou este texto aqui para o carcereiro de Filipos. Jesus curou, certa feita, o filho de um oficial de alta patente. Ele creu em Jesus, não só ele, mas toda a sua família. Aqui sim, irmãos, o milagre alcançou o seu objetivo. Qual era o objetivo? Crer que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para dar vida e vida em abundância, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos dá vida e vida eterna. Ainda que não nos cure aqui, Ele nos curará lá. Ainda que Ele não nos livre da morte aqui, Ele vai nos livrar na morte, nos salvando. Aí, irmãos, Jesus já não é mais visto como curandeiro, mas Jesus é visto como Filho de Deus. Eu queria tomar a liberdade e pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo em João mesmo. João mesmo. No capítulo 20, no versículo 30 e 31. Desculpa a insistência, mas você, para entender um livro da Bíblia, você tem que entender qual foi o objetivo do autor. E aqui nós temos o objetivo do Evangelho de João. De forma sumarizada, sintetizada, resumida. Olha aí, capítulo 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todos os 7 sinais narrados em João foram narrados, foram realizados por Jesus, com esse objetivo aqui. Por isso o tema da mensagem, mais do que um milagre. Algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas, irmãos, a posição social não é segurança contra as tragédias da vida. Nesse sentido, o coronavírus está nos mostrando de forma muito cristalina que a nossa posição social, o nosso dinheiro, não é segurança contra as tragédias da vida. Um dos primeiros mortos na Espanha foi o dono do banco Santander. Estão morrendo ricos, pobres, gente do condomínio, gente da favela. Então, irmãos, todos nós precisamos de Jesus. Não importa se você é um doutor ou se você é um analfabeto. Não importa a ocupação social. Todos nós precisamos de Jesus, porque nenhum de nós estamos imunes às tragédias da vida.
Segundo, irmãos, as aflições e a morte vêm para jovens, assim como para velhos. Aqui, no texto que nós lemos e meditamos, um jovem estava morrendo e um pai desesperado. Então, hoje é dia de você se render a Cristo, entregar a sua vida para Jesus. Não importa se você tem 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos. Hoje é dia de você entregar a sua vida para Jesus. Terceira lição: a fé não exige evidências, a fé se agarra nas promessas. Irmãos, quando Jesus disse, vai, seu filho vive, não tinha uma evidência, não tinha WhatsApp naquela época, nem e-mail, nem telegrama. Ele se agarrou nas promessas gloriosas de Jesus. Fé não é se apegar às evidências, mas agarrar nas promessas de Deus. Quarta lição: Jesus cura quando quer, quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele cura à distância. Ele cura tocando. Ele cura dizendo, sai. E Ele cura com saliva, barro, fazendo um lodo e ungindo os olhos de alguém. Se Ele não quiser também, Ele não cura. Ele é Senhor. Ele faz o que Ele quer. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus também. Quinta lição: o milagre ou a falta dele é sempre uma estrada pavimentada pelo próprio Deus, com o propósito de nos levar até o seu Filho e reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e crendo nele, ter vida e vida e vida eterna. Irmãos, este coronavírus está asfaltando uma estrada enorme para que você e eu desçamos do pedestal. Para você e eu que confiamos demais no braço da carne, na ciência, no plano de saúde, nos políticos. A ciência está de joelhos. Os políticos estão de joelhos. Os endinheirados estão de joelhos. Mas Deus continua reinando, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Quem tem olhos, vejam o quanto Deus está pavimentando. Que estrada, irmãos, extraordinária. Sexta lição: o melhor para a sua vida não está por vir, já veio, é Jesus de Nazaré. Sétima lição: não permita que as aflições da vida endureçam seu coração. Hoje mesmo eu ouvi um pastor dizendo que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Não permita que o seu coração seja um barro. Fique duro, mas seu coração pode ser como cera. Derreta-se diante do Senhor. Oitava lição: não esqueçamos que Deus trabalha de forma bem ordenada. No verso 48, Deus trabalhando nele. No verso 50, Deus trabalhou por ele. No verso 53, Deus trabalhou através dele. Deus é um Deus organizado. Trabalhou nele, trabalhou por ele e trabalhou através dele. Deixa eu te mostrar. Trabalhou nele, mostrando que ele queria apenas um milagre, e não o Senhor. Trabalhou por ele, curando seu filho, transformando seu coração. E trabalhou através dele, levando a mensagem de Jesus, e toda a família se convertendo.
algumas coisas que saltam aos olhos, e aqui eu encerro. Primeiro, ele e a sua casa creu em Jesus. Mas para que isso acontecesse, ele demonstrou, primeiro, humildade. Ele foi até Jesus. Segundo, ele demonstrou persistência. Terceiro, ele demonstrou fé. Irmãos, no primeiro milagre, o lar estava cheio de alegria. Havia uma festa. Mas a alegria foi embora, porque faltou vinho. Jesus trouxe alegria para aquela casa novamente. Segundo milagre, a casa estava triste, vivendo um pré-luto. Jesus tirou o luto e colocou alegria naquela casa. Irmãos, que você e eu possamos continuar buscando Jesus, não apenas por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Que você e eu continuemos a servir ao Senhor, apesar dos milagres, independentemente dos milagres, porque a maior de todas as dádivas nós já recebemos dele, que é a salvação. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça aí, fechasse os seus olhos, para que nós pudéssemos orar juntos nesse momento. E logo após nós teremos mais um cântico congregacional. E depois nós receberemos a bênção do Senhor. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia. Se você tem corrido atrás de um Jesus milagreiro, hoje é o dia de você dizer, olha, eu quero mais do que um milagre na minha vida. Eu quero salvação. Eu quero salvação. Vamos orar juntos. Ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra que é mais atual do que o jornal de amanhã. Tua palavra que é viva, que é eficaz. Tua palavra que tem o poder de transformar vidas, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque é o Senhor quem nos converte. É o Senhor quem nos salva. Te agradecemos, ó Pai, porque o Teu Espírito tem falado incessantemente ao nosso coração. Te agradecemos, ó Pai, porque a natureza carrega consigo digitais do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Teu Espírito tem testificado com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas também que o Teu Espírito tem testificado muitas vezes que nós temos vivido longe dos padrões do Senhor. Muda-nos, ó Pai, para que nós nos alegremos em Te servir, em sermos discípulos do Senhor. Que nós não olhemos para as circunstâncias da vida, mas que os nossos olhos possam estar fitos no Autor e Consumador da fé. Que nós não fiquemos olhando as circunstâncias, mas que nós possamos nos apoiar nas promessas do Senhor, para a glória do Teu nome, para o nosso crescimento e para a salvação de todos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico e depois nós receberemos a bênção do Senhor.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Eu queria pedir que você ficasse de pé. Levante um pouquinho do sofá aí. E vamos nos colocar de pé neste momento. E vamos receber a bênção. Não minha, mas a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a doçura, a consolação do Espírito esteja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana abençoada na presença dEle, em nome de Jesus. Amém.